Será que é possível ter terremoto no Brasil? Ou melhor, por que é tão raro ter terremoto aqui no nosso país? Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou Vinícius Bonfim e seja bem-vindo ao Informacionei. Este é o seu melhor canal de atualidades. Os terremotos acontecem no mundo inteiro, mas é bem difícil a gente ver aqui no Brasil. Ainda que em 2020 teve um terremoto na Bahia, eu posso te dizer que não foi a primeira vez e eu vou te contar tudo até o fim desse vídeo. Então vamos entender por que isso acontece. O que causa os terremotos? Você deve saber que um terremoto nada mais é do que quando o chão fica tremendo ou quando arrasta os móveis, derruba os prédios, por aí vai. Mas o que causa o terremoto é quando as placas tectônicas, que elas ficam bem nas profundezas do planeta, elas ficam se mexendo e aí elas se encontram. E por isso que gera aquela tremedeira toda no solo que a gente sente e vira notícia quando acontece. Essas placas tectônicas são blocos de rochas gigantescos e eles sustentam a superfície do nosso planeta. Vamos pensar que é igual a nossa casa. Ela tem uma base que aguenta firme segurar a sala, os quartos e tudo mais. É bem desse jeito. Existem 10 principais dessas placas no nosso planeta e outras menores também. E elas ficam bem no centro da Terra e elas se mexem bastante porque elas ficam meio que boiando. E é literalmente isso. Elas ficam no manto, que é formado pelo magma, uma parte líquida que fica nessa região do planeta. Então, como elas ficam soltas por ali, elas afundam, elas se chocam e aí gera aquela tremedeira e até mesmo os vulcões e os tsunamis. Agora uma coisa aqui, você já percebeu que sempre que falam de terremotos nos noticiários, eles sempre falam de uma tal de escala Richter? Então, essa escala Richter é para medir qual que é a intensidade desse tremor causado na Terra. E esse termo foi inventado nos Estados Unidos há mais de 70 anos. Essa escala vai de menor que 2 até maior que 10. Nunca teve um terremoto que passou dos 10 de magnitude na história. Em compensação, em média, há 8.000 casos por dia desses terremotos que ficam abaixo de 2 da escala Richter. Mas é tão fraco, que a gente que é ser humano nem percebe. O mais forte já registrado foi em 1964, lá no Alasca, que atingiu uma magnitude de 9,2. Além do terremoto, um tsunami também veio na mesma sequência e deixou 125 pessoas mortas. Caso vocês queiram, pode comentar aqui embaixo se quiser que eu faça um vídeo sobre os 5 terremotos mais potentes da história. É só comentar aqui que eu vou ler. Agora uma grande questão é, por que é difícil ter terremoto no Brasil? Vamos entender, pode ter terremoto no Brasil? Bom, para te falar a verdade, já tem terremoto no Brasil, mas eles ficam abaixo de 5 naquela famosa escala Richter que eu acabei de te falar. Então são raras as vezes que a gente vai sentir esse terremoto. A razão que explica isso é porque o nosso país fica bem no meio de uma placa tectônica chamada Placa Sul-Americana, bem larga e muito extensa. E como a gente está bem no centro, o impacto quando as placas se encontram é bem menor. E é por isso que o Chile, o Peru e o Equador, por exemplo, são países aqui da América do Sul que eles sentem muito mais os efeitos de terremotos, porque eles ficam bem na borda. E quanto mais na borda da placa, mais forte é o terremoto quando elas se encontram. Como eu falei no começo do vídeo, no dia 30 de agosto de 2020, um terremoto foi registrado na Bahia. E esse vídeo que você está vendo agora mostra como que ficou o mercado de lá. Ele foi bem fraco, atingiu 4,5 na escala, e não é nada de tão perigoso. E é claro que já aconteceu um fenômeno desse no nosso país. Vamos voltar um pouco no tempo, em 1955, quando um terremoto de magnitude 6,2 atingiu lá no Mato Grosso. Ninguém ficou ferido porque era um lugar desabitado, ninguém morava por lá, mas já é um número bem considerável. Outro caso, no mesmo ano, aconteceu o segundo maior do país, em Vitória, no Espírito Santo, atingindo 6,1 pontos na escala Richter. Enfim, a gente pode agradecer e levantar a mão para o céu, porque o nosso país não foi escolhido para sofrer com desastres desse tipo. Fazendo um resumão de tudo então para você entender de forma mais fácil. Há terremotos no Brasil? Sim, mas são pequenos e a gente não sente porque o nosso país fica no meio de uma placa e a gente ia sofrer com isso se ficássemos na borda dessa placa. Como não estamos, não sofremos. Deu para você entender? Então se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou te responder na hora. Vai ser muito bom mesmo poder te ajudar nisso. Se esse vídeo te ajudou, tirou a sua dúvida, deixa um like porque isso vai espalhar a informação para muito mais pessoas e ela vai também virar um informacionado. Então se inscreva no canal para ficar por dentro das atualidades do mundo de uma forma muito simples e muito fácil e nós nos vemos na próxima. Até mais!